Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez Rogério Belpino aqui falando com vocês por meio desse podcast, uma História de Curitiba, onde eu trato da nossa história curitibana de forma detalhada, bem aprofundada em muitos aspectos, né? E num formato que é pouco usual, pelo menos em relação à nossa história, né? Falar da história de Curitiba por meio desses episódios de podcast, trazendo detalhes, dando um tom até de certa forma dramático, né? Quando coloco aí música, trabalho a entonação da voz para fazer esses elementos artísticos trabalharem o nosso imaginário. Afinal, como eu converso com muitos dos meus seguidores nas redes sociais, como eu tenho essa formação também dentro da área das artes, né, sempre é de bastante interesse e eu vejo que é muito útil e muito didático, inclusive, né, dar espaço ao imaginário, porque nós construímos as histórias que nos compõem, né, a partir de nós mesmos também, em muitos aspectos, né? Então, dar espaço à imaginação é algo de extrema valia. Então, eu faço questão de contar essas histórias aqui para vocês dessa forma. Mas eu quero também trazer uma novidade para vocês, né? Vocês devem ter ouvido em episódios anteriores aqui que eu estava postando os episódios do podcast de maneira exclusiva, né, a partir de um tempo até agora, no meu clube de assinaturas, né, o Curitibenses. Porém, eu comecei a perceber que o acesso à plataforma específica que eu colocava esses episódios era um tanto difícil, né? E entendendo que os detalhes, né, todo o conteúdo aqui apresentado nesses episódios seja bastante rico, bastante útil para muita gente, pelo menos é o que muitos me retornam relatando, né? Eu quero cada vez mais tornar isso tudo mais acessível, né? Mais prático de ser consumido. Então eu resolvi, por hora, manter o clube de assinaturas lá, né, quietinho no canto dele, e os episódios vão voltar a ser agora postados tanto no YouTube quanto no Spotify, né, e vou tentar sempre produzi-los de maneira semanal, né? Então sempre trazendo aqui muita dessa nossa história ou reflexões que eu tenha acerca da nossa memória, de maneira semanal, para conversar com vocês alguns minutos a mais, 15, 20, 40 minutos nesses episódios que para mim são muito valiosos, né? Muita gente tem gostado desse formato e tem levado isso bastante a cabo, né? Então, fica aí a novidade. O clube, por enquanto, lá está passando por uma reformulação, tem novas ideias para ele no futuro, né? E vocês vão ter esses episódios aqui novamente, todos de forma gratuita, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos aí para o episódio que já estava lá, né? Eu tinha feito exclusivamente lá para o Curitibenses e agora disponibilizo aqui para vocês também. Sem muitas delongas, eu quero entrar já no assunto com vocês a partir da pesquisa do colecionador, do pesquisador Paulo José da Costa, que escreve um artigo, uma matéria, para o jornal Gazeta do Povo, em novembro de 2023, portanto recente, hein? No qual ele aborda um fato até desconhecido em vários aspectos pelo curitibano de uma maneira geral, né? Que é o assassinato de Jaime Reis. Jaime Reis, que muitos conhecem, sendo a rua que corta uma parte do centro da cidade, mas que às vezes não tem nem ideia de quem seja, né? Então por aqui eu quero abordar com vocês essa história e como a morte trágica dele se deu, né, através de um assassinato a sangue frio. Estamos no mês de dezembro de 1912 e nós estamos no Café Mignon, que existia na rua 15 de novembro, número 47. E ele ficava ao lado de um cinema, o cinema que tinha o mesmo nome do café,
o Cinema Mignon, que era um dos pontos de encontro das mentes mais iluminadas de Curitiba. Ali, a efervescência cultural e intelectual acontecia com bastante vigor. Ao redor de uma mesa, ali jogando conversa fora, falando de coisas do momento, de situações da cidade, havia o médico, o Dr. Jaime Reis. E também os seus amigos nessa mesma mesa, que eram Romário Martins, o Jesuíno Ribas, o Benjamin Leite e Carlos Guimarães. Eles, até então, naquela conversa informal, não tinham a menor ideia do que estava para acontecer nas próximas horas. E que levariam o chefe de polícia de Curitiba a deixar registrado em seu relatório anual a seguinte situação. Abre aspas. Curitiba teve 2 tragédias em 1912. O Irani e Jaime Reis. Fecha aspas. Quando ele fala do Irani, ele se refere à batalha, a primeira delas, ocorrida na Guerra do Contestado, que durou de 1912 a 1916. Na primeira batalha, nos campos do Irani, onde João Galberto, o coronel, foi enviado para aplacar ali a revolta dos caboclos naquela região, houve já um embate bastante ferrenho, onde o próprio coronel João Galberto morreu naquele momento. Houve todo um rito funerário, uma comoção imensa na cidade naquele ano, quando seu corpo volta para Curitiba e é sepultado no cemitério São Francisco de Paula. Mas essa é uma história para um outro episódio e eu vou contá-la. Voltemos, em 1912, no Café Mignon, lá na Rua 15. Ali, naquela roda de amigos, bem próximo, estava à espera da saída do Dr. Jaime Reis, um jovem com os olhos bastante cheios de ódio. Tinha também uma arma de fogo no bolso. O nome dele era Miguel Chaves Camarano, conforme se ficou nos registros da época. Ficara a tarde toda ali, olhando, observando o grupo conversando e jogando conversa fora. Lá pelas 9 horas da noite, o Jaime Reis e o seu tio, o Jesuíno Ribas, que ali estava, saíram e foram conversando, bem tranquilamente, em direção ao Largo da Ordem. Na esquina da igreja, com a Rua São Francisco, onde continuava a Rua Mateus Leme, que hoje se chama assim, mas na época tinha o nome de Rua Assungui, porque em linha quase que reta, por umas curvas sinuosas mais à frente, chegava-se à antiga colônia do Assungui. Então ali, bem em frente à igreja da ordem, se despediram. Dr. Jaime Reis morava mais à frente, ali onde é hoje a Rua Carlos Cavalcante. Na época era chamada de Rua Conselheiro Barradas. Não chegou, portanto, na esquina da Rua 13 de Maio. De repente, 2 estampidos de arma de fogo, que interrompem o seu caminhar e o derrubam por terra. Foram dados pelas costas. Um dos tiros atingiu o pulmão e a omoplata, e o outro o ventre, alojando-se a bala ali nos rins. O Dr. Jaime Reis, sangrando muito, ainda conseguiu se levantar e andou mais um pouco e sentou-se numa calçada ali próximo. Seu tio Jesuíno, que tinha acabado de se despedir dele, ouviu os tiros
e retornou rapidamente para socorrer o seu sobrinho. Clamou por ajuda e levaram-no, então, para a casa do pai do Dr. Jaime Reis, que era também médico, o Dr. Trajano Reis. Bom, o Dr. Trajano fez o que pôde, mas no dia seguinte, já pela manhã, enviou o seu filho para ser operado. Mas Jaime não aguentou e morreu no dia 13 à noitinha. Curitiba amanheceu num estado de choque, estupefata com aquele ocorrido, porque o Dr. Jaime Reis era muito bem apessoado, uma pessoa muito conhecida e que tinha grande admiração pelo seu trabalho como médico, né, e também no campo da política que executava. Miguel Chaves Camarano, o atirador, ele foi preso o quanto antes e, na sua prisão, confessou o seu crime com toda tranquilidade. Este jovem comerciante, que tinha só 22 anos, ele era casado já há 5 anos com Palmira de Macedo, que era filha do coronel Manuel Ribeiro de Macedo. Portanto, de família bastante respeitosa também na cidade de Curitiba, a família Macedo. Como se já não bastasse a população curitibana ter ficado atônita com essa situação, eles ainda tiveram novas notícias que os deixaram ainda mais boquiabertos. O que se descobriu em seguida, conforme consta nos autos policiais da época, e também pelas transcrições da imprensa que cobriu bastante o caso, a jovem esposa do assassino, ela teria sido assediada pelo Dr. Jaime Reis em seu consultório, em uma consulta de rotina. Parece que, não cedendo às investidas galantes, assediosas do médico, ela, assustada, constrangida, fugiu do local. E depois, em seguida, teria dito tudo ao seu pai, que não teve dúvidas, contou ao seu marido o ocorrido. Camarano, então, de sangue quente, italiano que era, apesar dos apelos da família, não soube segurar o ímpeto de vingança e foi às vias de fato. Fez assim valer a sua honra. Os repórteres do jornal A República, que era muito ligado à família do Dr. Jaime Reis, teria visitado a casa do doutor, do moribundo, ali nas últimas, e feito uma breve entrevista. E naquela maneira acabou transcrevendo esse breve diálogo no jornal, numa publicação. Como se acha, doutor? Mal, muito mal, moço. Sabe quem o feriu? Ignoro. Fui vítima de uma traição. Dizem que foi Miguel Chaves Camarano, seu cliente, por questões de família. Não pode ser. Eu sempre respeitei os lares alheios, como quero que respeitem o meu. Esse é um plano de última hora para inocentar o covarde agressor com quem nunca tive a menor questão. Bom, era a palavra do médico moribundo e a palavra do assassino. Então as versões divergiam em muitos aspectos, né? Vocês imaginam o quanto a sociedade curitibana não comentou a situação? Nas igrejas, nos clubes, enfim. Porque será que teria uma pessoa da grandeza moral do Dr. Jaime Reis, provada 1000 vezes nas atitudes humanitárias, enfim, causado tanta revolta, tanta ira? Será que ele teria mesmo seduzido aquela senhora? Enfim, esse é um caso que precisava de muitos esclarecimentos, né?
Haviam questões que animaram os debates e o julgamento. O promotor, Enéas Marques dos Santos, no dia do julgamento do caso, disse que alguém que quer lavar a sua honra não procura a escuridão para perpetrar o crime, fugindo em seguida. Estas foram as palavras do promotor, querendo dizer que aquilo não teria sido um ato de limpeza da honra, mas que teria sido um crime hediondo, um crime bastante perverso mesmo. Houve a reunião do tribunal do júri no ano seguinte apenas, em 1913. E eles se reuniram exatamente no dia 17 de setembro daquele ano. Houveram muitos duelos entre os advogados, que durou horas e horas e horas. Então foram muitos detalhes para se apreciar, que não vai caber aqui nesse episódio. O fato é que o senhor Miguel Chaves Camarano foi condenado a 21 anos de prisão. Mas com a apelação dos seus advogados, ocorreu um novo julgamento em março do ano de 1914. Essa pena então foi reduzida para 6 anos de cárcere. E ele foi libertado ainda em 9 de dezembro de 1918. Ele continuou sua vida de comerciante após pagar o preço que lhe impôs a sociedade. O Dr. Jaime Reis então recebeu várias homenagens. Uma delas foi no Congresso Estadual, porque ele foi deputado na legislatura entre 1908 e 1912. Também recebeu homenagens na maçonaria, onde ele atuou como um membro dessa sociedade, na loja Acácia Paranaense. Também alçou colunas na loja Apóstolo da Caridade, onde ele foi venerável mestre. E foi fundador de outras tantas lojas também. O historiador Romário Martins, que estava com ele na mesa junto aos amigos, lá no Café Mignon, na Rua 15, escreveu depois um opúsculo, uma pequena obra, com uma biografia do Dr. Jaime Reis. Depois Curitiba lhe deu uma última homenagem por meio da nominação de uma das principais ruas da região central da cidade com o próprio nome do falecido Dr. Jaime Reis. Essa rua, ela liga hoje a Praça Garibaldi, até ali a Praça dos Presbíteros, onde fica o reservatório do Alto São Francisco. Depois ela continua como Avenida Manuel Ribas. Enfim, uma história trágica, mas que mostra muito de uma Curitiba do início do século XX, que perpetua o nome de um personagem ilustre da sociedade de então, e que hoje aí nos dá o nome à rua que nós conhecemos bem, e que tantas vezes passamos por ela de maneira desconhecida, e que, enfim, mal atribuímos alguma história a ela. Só pelo nome já dá para se entender quem foi Dr. Jaime Reis. Eu agradeço ao pesquisador e colecionador Paulo José da Costa, que me permitiu fazer uma adaptação desse seu artigo, dessa sua matéria, e do seu esplendoroso texto, para que pudesse trazer aqui para vocês, de uma forma diferenciada nesse áudio, quase que um tanto dramático. A história por si só já tem um drama terrível. Portanto, é isso. Espero que tenham gostado desse episódio. Comentem aqui o que acharam dessa história, se gostaram do formato, enfim, se há mais informações que poderiam ser acrescentadas, talvez alguns aqui saibam ainda mais detalhes ou podem ter ficado dúvidas e tudo mais. De qualquer forma, agradeceria muito se vocês me dessem algum retorno a respeito desse episódio. Que nós nos encontremos no episódio da próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.